acompanhe aqui no meu exemplo do Excel. Eu tenho uma suposta receita líquida incentivada, no caso, as receitas incentivadas pelo PS, a receita bruta de 8 milhões, e receitas não incentivadas, 300 mil, total de 8 milhões e 300. Mas não é com base na receita bruta. Se eu pegar aqui, eu vou fazer um cálculo para vocês. Se eu pegasse com base na receita bruta, o percentual de lucro de exploração seria outro, seria diferente, ó. Seria 96,3855, mas está errado. Eu tenho que pegar pela receita líquida. Então eu tive aqui eventuais devoluções ou cancelamentos. O ISS, veja que aqui eu fiz de propósito, eu considerei hipoteticamente que a receita incentivada tem uma alíquota de 3% e as demais receitas não incentivadas têm uma alíquota de 5%. Então, isso já causa uma diferenciação para se estipular receita líquida incentivada e não incentivada. Bem como PIS e COFINS, pessoal. Muitas das atividades vinculadas ao setor de eventos e turismo, elas se encaixam naquela exceção do artigo 10 da Lei 10.833, onde, mesmo no lucro real, fica as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Eu estou escutando um fantasma aí, tá? Então, qualquer coisa, eu vou ter que silenciar o microfone aqui. É do Dante. Dante. Silenciei o Dante, né? Deve ser o Dante. Onde for. Ou a Ilane. Foi. A Ilane também foi. Tá? Senão a gente fica escutando aí um fantasma, né? Muito bem. Entrou agora o Vitor Hugo também. Então, meu povo, entenderam? Então, PIS e COFINS para muitas das atividades incentivadas do PS, mesmo no lucro real, alíquotas de 0,65% e 3%. E considerando aqui hipoteticamente que as demais atividades não incentivadas entrariam na regra do 1,65% e 7,6%. Importante também você entender que a correta contabilização do PIS e COFINS sobre a receita bruta não pode contemplar aqui créditos, pessoal. Eu já vi profissional fazendo esse tipo de nhaca. Ou seja, contabilizando o crédito de PIS e COFINS, reduzindo da dedução da receita bruta. Isso é totalmente incorreto. O crédito do PIS e COFINS tem que ir lá vinculado à conta de origem, se é energia elétrica, despesa de energia, se é estoque de mercadoria para revenda, acredita estoque de mercadoria para revenda. Lembre-se que no lucro real, que é o enfoque aqui, lucro da exploração só tem no lucro real, lembre-se que lucro real, galera, necessariamente contabilidade integrada e coordenada de custos mediante utilização do chamado inventário permanente de estoques, onde eu tenho controle para cada entrada e para cada saída de itens do meu estoque. Bom, cheguei aqui à receita líquida, você pode observar aqui que é uma continha matemática. Total da receita líquida 7.693.750. Aqui simplesmente divido a receita líquida incentivada pela receita líquida total e chegamos a um percentual de redução de 96,6759%, ok? Agora vamos para a segunda etapa, cálculo da redução e do imposto de renda e da contribuição social. Voltando, portanto, lá à nossa aba planilha cálculo do redução e IRCS. Então, eu tinha aqui um suposto lucro líquido antes da CSL de 1.500.000, aqui vem da DRE, vem do registro L300. Somei ou diminuí aqueles ajustes que estão expostos no registro N600 e cheguei a um lucro ajustado de 1.604.700,48. É em cima desse lucro ajustado, que é o lucro da exploração, que eu vou aplicar o percentual
que eu diagnostiquei com base na receita líquida, a minha atividade incentivada dividido pela atividade total. Tranquilo? Então, eu tenho 1.604, multipliquei pelos 96.6759, veja que está com fórmula. Portanto, a minha parcela do lucro isenta é de 1.551.358,20. Agora a gente vai para a parte A do LALUR e do LACS. Então, eu tenho aqui lucro antes da CSL 1.500.000. Eu tive aqui, pessoal, umas adições, poderia ter bem mais adições ou exclusões. Adicionei aqui brindes e doações, multas de trânsito e excluí os lucros ou dividendos auferidos. Portanto, cheguei a uma base de cálculo ou lucro real de 1.544.804,04. Aí calculamos o imposto de renda, 15%. O adicional, eu quero que você preste bem atenção, eu tenho que dar uma melhorada aqui nessa planilha. Veja que está na unha aqui, ó, está considerando como anual o limite de isenção de 240 mil. Mas se você estivesse fazendo um balancete de suspensão ou redução, por exemplo, do mês de abril, teria que ser 20 mil vezes 4 meses, portanto seria 80 mil, tá? Eu vou dar uma melhorada aqui nessa parte da planilha, que realmente estava meio corrido, por isso que eu deixei assim, tá? Mas coloca aí como ponto de atenção. Portanto, esse cálculo que eu estou fazendo, ele está considerando para o adicional o horizonte de um ano, e não um mês ou trimestre. E aqui que está o barato da coisa, pessoal, que é onde muita gente tem dificuldade, se bate e às vezes acaba fazendo caca. Essas fórmulas que estão aqui, pessoal, destacadas, da redução, no caso, aqui o certo é redução, não é isenção, né? Do lucro da exploração, é importante que você não bagunce essa fórmula do Excel. Por quê? Porque ela tem uma condicionante. Essa condicionante, ela leva em conta quando o lucro da exploração ele é maior ou menor do que o lucro real. Conforme o caso, ele tem um formato de cálculo diferente, ok? Então, veja aqui que com base no imposto de renda de 231 mil, eu estou tendo na proporção dos 90 e poucos por cento, uma redução aqui de 224.017,92. E no caso do adicional, R$ 126.143,07. Então, estou chegando aqui ao imposto de renda devido, hipotético, de 12.040,02. Tive retenção na fonte? Vamos imaginar que eu tive 245. Ainda teria que recolher, nesse período, mais R$ 9.895,02. Veja que em relação à contribuição social, também deu um valor positivo, mas não informei retenção. Pinzon, se tivesse aqui uma retenção maior do que o devido, bom, aí teria o chamado saldo negativo. Tranquilo, saldo negativo é passível de restituição ou compensação, se for após o ano calendário, somente após a transmissão da ECF. Legal, pessoal?